Assim que ele começou a falar, ele desapareceu no ar. Bem-vindo ao Fio Silencioso, eu sou seu anfitrião Grade. Eu adoraria saber de onde no mundo você vai participar hoje. Ouvir você sempre faz essas histórias ganharem vida. Vamos desvendar esse mistério juntos. Era o tipo de noite que a zona rural inglesa sabe produzir com maestria. Um crepúsculo relutante descendo sobre uma paisagem encharcada pelas chuvas de primavera, com a névoa serpenteando pelas sebes e os gritos dos corvos ecoando na floresta ao longe. Estávamos não muito longe de Surrey, em uma mansão particular chamada Greystone Hall, onde o ar lá dentro era consideravelmente mais tenso do que lá fora. Eu acompanhará Hercule Poirot a convite de Sir Everard Vale, um juiz aposentado de considerável reputação e ainda mais presunçoso. O velho convocara Poirot em uma carta de surpreendente urgência, insinuando uma questão de consciência perigosa demais para os tribunais e privada demais para a polícia. Poirot, sempre intrigado com tal fraseado, aceitou imediatamente. Era nossa segunda noite em Greystone. A mansão, apesar de sua fachada imponente, era inquietante. Até suas paredes pareciam prender a respiração. Algo pairava no ar como o acorde final de uma marcha fúnebre. Não gosto desta casa, Hastings, murmurou Poirot, parado junto à lareira da sala de estar, observando o fogo como se ele pudesse saltar e testemunhar. Ela transmite a sensação de coisas não ditas. Você não acredita em fantasmas, não é, Poirot? Mais non. Não fantasmas, meu amigo. Segredos. Naquele momento, o mordomo entrou. Digo mordomo, mas Horace Felton estava longe do arquétipo de cabelos grisalhos que se poderia esperar. Era jovem, talvez com 45 anos, com olhos aguçados demais para um criado e um andar confiante demais para um homem de sua posição. No entanto, movia-se com graça experiente, e sua voz nunca se elevava acima de um murmúrio. Sir Everard solicita sua presença no escritório, Messieurs. Poirot assentiu e limpou a manga como se estivesse se preparando para um interrogatório. Sir Everard esperava junto à lareira, com um conhaque intocado na mão e uma expressão sombria no rosto. Dispensou Felton com um aceno de cabeça, mas antes que o homem pudesse sair, parou. Não, fique, disse o juiz calmamente. O que eu tenho a dizer também diz respeito a você. A espinha de Felton enrijeceu, e viu um leve lampejo de medo cruzar seu rosto, que de outra forma seria composto. Sir Everard virou-se para Poirot. Houve um julgamento. 7 anos atrás. Um homem foi enforcado por assassinato. Eu o condenei. E agora, disse Poirot gentilmente, você tem motivos para acreditar que ele era inocente. A mão do juiz tremeu levemente. Pior. Acredito que alguém nesta casa garantiu a culpa dele. Falsificou provas. Possivelmente até cometeu o crime. Senti minha respiração falhar. Poirot apenas inclinou a cabeça. Felton Pegaria. Senhor. Se me permite. Sir Everard levantou a mão. Você queria me dizer uma coisa esta manhã, não é, Felton? O mordomo Essentio. Sim, senhor. Bem, diz respeito ao que aconteceu na noite anterior ao veredito. Fiquei calado esses anos porque temia. Ele fez uma pausa. Algo se contraiu em sua expressão. Porque temia que o homem errado fosse enforcado. Então fale agora, disse Poirot, dando um passo à frente. Vamos começar, Messieurs. O que o senhor sabe? Felton lançou um olhar rápido para o juiz. Eu estava no corredor naquela noite. Do lado de fora do seu escritório. Eu vi a senhorita Frances. Houve uma batida na porta. 3 batidas curtas. Sir Everard Franzio atesta. Quem diabos? Felton olhou fixamente para Poirot, depois para o juiz, com o rosto empalidecendo. Não. Agora não. Mais tarde, esta noite. Eu te conto tudo, disse ele, e foi em direção à porta. Os olhos de Poirot se estreitaram. Spear. Mas Felton já havia ido embora, deslizando para as sombras do corredor com uma graça que não emitia som algum. Sir Everard o chamou,
mas não houve resposta. Virei-me para Poirot. Você acha que ele vai desaparecer? Poirot não respondeu. Simplesmente foi até a porta, abriu-a e espiou. O corredor estava vazio. Faltun havia desaparecido. Vasculhamos a casa, é claro. Do sótão ao porão, da despensa à sala de estar. Nenhum vestígio. Nem um casaco, nem um bilhete. Seu quarto estava intocado. Sua cama, sem dormir. Seus sapatos ainda estavam perto da lareira, no corredor dos empregados. Ele queria falar, disse Poirot suavemente. Chegou à beira da confissão. Então, alguém, o silenciou. Mas como? E por quê? Saint Everard ficou abalado, mas não surpreso. Ele sabia de alguma coisa. Talvez até demais. Eu nunca deveria ter esperado. Os olhos de Poirot brilharam. Ah, mas o momento é tudo, NSTC é paz? Não é o conhecimento em si que mata, mas há momento em que ameaça se tornar público. Foi então que Francis Vale entrou na sala de estar. Sua figura era esguia, seus modos elegantes, sua voz afiada como cristal. Você está procurando por Horace? Perguntou ela friamente. Ele sempre foi bastante dramático. Eu não ficaria surpresa se ele estivesse de mau humor no galpão de vasos. Poirot lançou-lhe um olhar curioso. Mademoiselle, a senhora costuma encontrar mordomos desaparecendo no meio de uma frase nesta casa. Ela deu um sorriso fraco. Nesta casa, Monsieur Poirot, tudo é possível. Poirot inclinou a cabeça e sua voz tornou-se sedosa. Então, vamos supor o impossível. E começar com o mordomo que desapareceu. Não depois, mas durante a confissão. Poirot permaneceu de pé na sala de estar por muito tempo depois que os saltos de Francis Vale desapareceram no corredor, as mãos frouxamente entrelaçadas atrás das costas, a expressão indecifrável. Ele estava ouvindo, não passos, nem vozes, mas algo muito menos tangível. A própria casa. A atmosfera havia mudado. Não era apenas o desaparecimento de Horace Felton. Era o momento preciso de seu desaparecimento, no meio da confissão, no meio da nomeação. Eu já vira Poirot investigar todo tipo de crime, mas havia algo incomumente delicado em seu comportamento agora, como se estivesse andando na ponta dos pés por um pomar de cobras adormecidas. Eu também sentia isso, aquele zumbido sob a superfície das coisas, como se a casa tivesse expirado depois de silenciar uma das suas. Poirot virou-se lentamente para Saint Everard, que se sentava pesadamente na poltrona, o rosto pálido e as pontas dos dedos tremendo contra a haste do copo de conhaque. Ele não era um homem acostumado à impotência. O senhor compreende, Monsieur, disse Poirot calmamente, que isso não é mais uma questão de consciência ou reflexão. Seu mordomo desapareceu no momento em que revelava algo vital. Isso torna isso uma questão de real perigo. O senhor deve me permitir proceder como eu achar melhor. O juiz assentiu lentamente. O que você precisar. Nunca imaginei que Felton fosse muitas coisas, mas achei que ele estava seguro. Poirot ergueu dedo. Não. Nunca presuma segurança em uma casa construída sobre segredos. Agora, Hastings, venha. Há algo que precisamos fazer imediatamente. Seguiu sem questionar, pelos corredores ofuscados pela luz de velas até a ala dos empregados, onde tudo parecia mais decadente, mais real. Os aposentos de Felton eram pequenos, mas impecavelmente organizados, até que se olhasse mais de perto. Os olhos de Poirot percorreram a sala como um cirurgião avaliando um paciente inconsciente. Está vendo, Hastings? O casaco está aqui. Os sapatos. Até a bandeja do chá da manhã, suja, mas colocada com precisão. Sugere que o homem pretendia retornar após a conversa. Ele não levou nada, acrescentei. Exatamente. E, no entanto, ele se foi. E numa casa como esta, onde não há estranhos para deixá-lo sair, nenhum terreno aberto ao público e nenhum criado relatando uma partida, seu desaparecimento não é apenas improvável. É impossível. Poirot agachou-se ao lado da modesta lareira,
passando a mão enluvada pela grade de ferro. Nenhum sinal de pressa. Nenhum compartimento escondido. Mas o que é isso? Ele tirou um pequeno objeto da lareira. Uma minúscula abotoadura de latão, em forma de balança. Sem dúvida um presente de San Everard em algum momento, talvez um símbolo da lei. Poro ergue contra a luz e estudo atentamente. Só um. O outro está desaparecido. Isso significa que ele foi interrompido. Ou assustado. Poirot se endireitou, limpou os joelhos com cuidado e se virou para mim. Preciso falar com Francis Vale novamente. E com os outros. Esta casa não é mais um cenário. É um ator. Encontramos a Surta. Vale na estufa, em meio a palmeiras sombreadas e trepadeiras penduradas em vasos ornamentados. Ela regava uma fileira de orquídeas, com movimentos calmos, controlados, mas não isentos de afetação. Suas mãos enluvadas tremiam levemente enquanto ela cortava uma flor morta de um dos caules. Você tem novidades? Ela perguntou sem se virar. Não. Apenas perguntas, Mademoiselle Vale. Ela olhou por cima do ombro para Poirot e depois voltou para as flores. Receio que você não o encontrará escondido nos arbustos. Não? Mas você sabia que ele ia dizer o seu nome, não é? A mão dela congelou no meio do movimento. Eu estava na porta, continuou Poirot suavemente. Ouvi apenas o suficiente. Eu vi a senhorita Francis. E então a interrupção. Diga-me, mademoiselle, o que Horace Felton teria dito em seguida. Ela me olhou brevemente antes de pousar a tesoura. Sua voz estava calma, mas seus dedos estavam brancos. Ele pode ter se enganado. As pessoas se lembram das coisas de forma diferente quando lhes convém. Poirot balançou a cabeça levemente, desapontado. Ah, mas essa não é a linguagem da inocência, mademoiselle. Essa é a linguagem da incerteza. Deixe-me reformular. O que você fez que poderia ser mal interpretado, e o que Felton estava em posição de ver? Francis virou-se lentamente para encará-lo. Naquela noite, à véspera do veredito, Horace trouxe uma carta para meu pai. Eu a interceptei. Você interceptou? Perguntei, assustado. Ela assentiu. Era de uma mulher. A filha do acusado. Um último pedido de clemência, emotivo, cru. Meu pai teria lido e descartado. Mas Horace me viu pegar. Pedi a ele que não dissesse nada. Poirot estreitou os olhos. E a carta continha algo de valor. Nome. Um homem que poderia ter tido mais motivos. Uma testemunha descartada, aparentemente. Mas não foi verificada. Eu estava tentando proteger meu pai. Ele estava exausto, e o julgamento tinha cobrado seu preço. Poirot ficou em silêncio por um momento. Então você suprimiu uma carta. Você garantiu que um apelo por justiça não fosse ouvido. Achei que era tarde demais. Pensei que isso só o sobrecarregaria ainda mais. Sua voz baixou. Mas Felton nunca desistiu. Ele sempre teve um jeito de saber das coisas. Acho que ele guardou uma cópia. E onde ele teria guardado tal cópia? Perguntou Poirot. Uma pausa. Então, a adega. Tem um pequeno armário trancado lá embaixo. Ele guardava coisas, documentos pessoais, recibos de conhaque, mas uma vez o vi guardando outra coisa lá dentro. Não esperamos. Poirot ordenou que a governanta, uma mulher aflita chamada Sra. Larche, trouxesse a chave, que parecia perturbada com tudo desde o desaparecimento de Felton. Ela a entregou sem fazer comentários e nos conduziu à adega. Uma câmara antiga, arqueada, de pedra fria, com cantos cobertos de teias de aranha e garrafas de vinho cobertas de poeira. O armário era embutido no tijolo, baixo e estreito, com uma trava de ferro que se abria com relutância. Dentro, havia livros-razão, faturas, uma garrafa empoeirada de conhaque, e um envelope desbotado com o nome de San Everard na frente, sem lacre. Poirot abriu-o cuidadosamente, revelando uma carta amassada e uma única fotografia. Leu em silêncio e depois me entregou.
A carta datava de 7 anos atrás. Descrevia um homem chamado Gilles Veaterby, funcionário da mesma propriedade onde o assassinato ocorrerá, que havia sido demitido após uma discussão violenta com a vítima. Ele nunca havia sido chamado para depor. A fotografia era de uma jovem mulher, com os olhos arregalados de súplica, parada ao lado de um homem cujas feições haviam sido riscadas às pressas com tinta. Poirot virou-se para a senhora Larche. Houve alguma visita aqui, durante o julgamento, alguém que pudesse ter parentesco com o condenado? Ela hesitou. Havia uma moça. Passou uma noite na hospedaria da vila. Deixou um pacote para o juiz. Acredito que nunca chegou até ele. A expressão de Poirot tornou-se grave. Mademoiselle Francis garantiu isso. Um vento frio parecia soprar pelo porão. Poirot deu um passo para trás, com os olhos semicerrados. Alguém sabia que esta carta estava escondida. Felton pode ter vindo aqui depois do início da conversa. Talvez para recuperá-la. Talvez para destruí-la. E se ele foi parado? Ele não terminou o pensamento. Lá em cima, o relógio bateu 10 horas. Poirot se virou para mim. Hastings, precisamos falar agora com o sobrinho de Saint Everard, o herdeiro charmoso, porém relutante. Suspeito que ele seja o próximo na cadeia, quer saiba disso ou não. Enquanto subíamos os estreitos degraus de pedra, perguntei: você acha que Felton está morto? Poirot não respondeu imediatamente. Quando o fez, sua voz era baixa. Acho que ele sabia de algo que tocou o coração desta casa. E casas como estas, mon ami, não perdoam. Entramos no corredor no momento em que as luzes piscaram. Uma tempestade havia começado lá fora. A chuva batia no vidro como dedos tentando entrar. E em algum lugar lá em cima, uma porta rangeu ao abrir, sem ser convidada. O som da porta rangendo lá em cima chamou nossa atenção bruscamente. Poirot parou no topo da escada do porão, ouvindo atentamente. Um momento depois, a porta silenciou novamente, como se nunca tivesse se movido. Mas os olhos de Poirot permaneceram fixos no alto, e eu pude ver as engrenagens girando em sua mente. Venha, Hastings, murmurou ele. Esta casa, ela respira. E quando algo respira, pode também exalar uma verdade. Emergimos mais uma vez na sala de estar, onde o fogo havia se reduzido a brasas sombrias. Um relâmpago iluminou as janelas, seguido pelo trovão, com um estrondo profundo que pareceu sacudir o próprio assoalho. Em algum lugar no corredor, o relógio de pêndulo bateu meia hora com sua precisão fria e mecânica. Poirot moveu-se rapidamente agora, não com pressa, mas com uma determinação particular que eu havia reconhecido. Isso significava que ele estava construindo algo, lenta e cuidadosamente, como um mosaico de verdades formado a partir de um fragmento colorido de cada vez. E o próximo fragmento, ele havia decidido, viria do sobrinho do falecido juiz. Charles Vale não estava em seu quarto, nem na sala de fumantes onde o havíamos visto mais cedo naquela noite. Em vez disso, o encontramos na biblioteca, parado junto a uma estante, olhando para o jardim escurecido pela tempestade. Ele se virou quando entramos, com um copo de uísque na mão e a gravata ligeiramente afrouxada. Você está procurando o próximo fantasma? Perguntou ele secamente. Ouvi dizer que você estava no porão. E o que você ouviu que descobrimos? Perguntou Poirot, sentando-se em uma cadeira próxima sem ser convidado. Charles tomou um gole. Algo que Felton escondia. Ele sempre tinha seus segredinhos. Mas, afinal, não temos todos. O senhor tem uma língua afiada, Sr. Vale, eu disse, sem conseguir disfarçar minha irritação. O senhor pode não ter noção da seriedade disso. Ai, eu agradeço. Ele se virou, apoiando um braço na lareira. Um homem desaparece no meio da frase. Todo mundo está pisando em ovos. Francis está pálida como um fantasma, e o juiz parecia ter visto o próprio obituário antes do jantar. Agradeço, capitão. Só não gosto de melodrama. Poirot observou-o por um instante. Você e seu tio eram próximos? Perto.
Ele deu uma risada sem graça. Ele desaprovava tudo em mim. Minha profissão, minhas viagens, o jeito como bebo uísque em vez de xerez. Ele estava me preparando para herdar Greystone à sua imagem. Mas, veja bem, eu nunca pedi isso. Ele controlava os cordões da bolsa, e eu bancava o sobrinho obediente quando lhe convinha. Mas havia tensão? Perguntou Poirot. Não é sempre assim? Charles deu de ombros. Ele tinha o hábito de fazer todo mundo se sentir inferior. Felton era o único que parecia imune. Nunca se curvava demais, nunca sorria demais. Isso irritava meu tio mais do que ele admitia. E onde você estava esta noite entre 9 e 10? Charles arqueou uma sobrancelha. Isso é um interrogatório, Monsieur Poirot. É apenas uma questão de localização, senhor. O desaparecimento ocorreu durante esse período. Eu estava no jardim, caminhando. Precisava de ar. Pode perguntar a Lydia, a sua senhorita Vale. Ela me viu voltar pela porta dos fundos pouco depois das 10. Poirot assentiu pensativo. E você falou com Felton hoje? Mesmo de passagem. Uma pausa. Esta manhã. Nos cruzamos no corredor. Ele perguntou se eu já tinha conhecido um homem chamado Gilles Veatterby. Pergunta estranha, agora que penso nisso. E você teve? Charles franziu a testa. Não, mas o nome me parece familiar. Talvez seja algo que eu tenha lido. Ou algo que meu tio mencionou. Não era o homem acusado? Não, disse Poirot gentilmente. O homem enforcado não era Gilles Veatterby. Ele era a alternativa. Charles piscou e puxou o copo. Você está me dizendo que outra pessoa pode ter sido culpada? Poirot se levantou. Estou lhe dizendo, Monsieur, que outra pessoa certamente tinha motivos para temer a confissão de Felton. Só isso já basta para investigar todas as conversas que Felton teve hoje, e todas as portas por onde passou. Poirot o deixou ali, atordoado, e voltamos para o salão. A tempestade lá fora havia se intensificado, e ao passarmos pela escada, ouvimos os passos apressados da senhora Larche descendo. Ela estava ofegante e pálida. Monsieur Poirot, tem uma coisa. Ah, eu não queria ser a primeira a dizer, mas não consigo mais segurar. Por favor, madame, disse Poirot, com a voz calma, não tenha pressa. Ela torceu as mãos. É sobre a dispensa. Acabei de entrar para verificar a porta dos fundos. Às vezes ela balança com o vento. E notei que a lata de chá tinha sido mexida. Nada que você notaria, a menos que tenha feito a mesma rotina todos os dias por 20 anos. Mas alguém a moveu. E havia uma mancha de algo escuro na maçaneta da porta. O olhar de Poirot se aguçou. Mostre-me. Imediatamente. Nós a seguimos por um corredor estreito até os fundos da casa. A dispensa era pequena. Farada de potes lacrados e latas cuidadosamente etiquetadas. A senhora Larche apontou para o recipiente em questão, em seguida, para o armário abaixo dele, onde a mancha era visível. Poirot agachou-se para examiná-lo. Tocou-o com o dedo enluvado e levou-o ao nariz. Óleo de cravo, murmurou ele. E algo mais, metálico. Como ferrugem, não. Como sangue levemente lavado. Ele se virou para ela. Senhora Larche, Horace Felton tinha acesso às chaves do porão e da dispensa. Ele fez isso, ela sussurrou. E a chave da porta lateral também. Poirot levantou-se lentamente. Então, quem quisesse controlar para onde ele poderia ir, devia saber disso. Diga-me, já houve alguma cópia da chave? Da dispensa? Da adega. Ela hesitou. Havia. Para Charles. Anos atrás, quando ele ajudava com o inventário de vinhos. Poirot não respondeu imediatamente. Seus olhos percorreram as prateleiras da dispensa como se lessem uma escrita invisível. Estamos sendo guiados, Hastings, disse ele por fim, não apenas por fatos, mas por medos. Essa dispensa, essa difamação, esse momento, sugerem que alguém tentou remover Felton discretamente. Mas algo os interrompeu. Essaine.
Interrupção pode ser nossa próxima pista. Você acredita que Felton ainda está na casa? Perguntei. Poro assentiu levemente. Ou abaixo disso. Ele fez um gesto para que saíssemos e fechou a porta da despensa delicadamente atrás de si. De volta à sala de estar, o silêncio era denso. Frances retornara, sentada rígidamente no sofá, de bracos cruzados. Sam Everard continuava ausente, trancado em seu escritório. Charles desaparecera mais uma vez. Poirot olhou para cada rosto e depois se virou para mim. Hastings, você se lembra da ala leste? A ala antiga, fechada desde que o teto desabou em um dos cômodos. Quando chegamos, nos disseram que estava desativada. Sim, eu disse. A Frances mencionou que era proibido. E, no entanto, a poeira no tapete do corredor foi levantada recentemente. Alguém passou por aqui recentemente. Ele ajeitou os punhos da camisa. É hora de examinarmos a ala leste. Acredito que as respostas que buscamos podem estar não nos cômodos que questionamos, mas naqueles há muito esquecidos. A tempestade uivava contra as janelas enquanto nos dirigíamos para a ala leste. O corredor ficava mais frio, mais escuro, o ar tingido de pedra úmida e desuso. No final, havia uma porta com uma maçaneta manchada e uma moldura flácida. Poro abriu lentamente. Lá dentro, o quarto estava coberto de poeira. Móveis jaziam sob lençóis brancos como fantasmas em repouso. Uma janela quebrada deixava entrar chuva e vento, e as cortinas esvoaçavam como velas de barco. E lá, no final, havia uma trilha, uma mancha de pegadas na poeira, quase invisível, levando em direção a um antigo armário embutido na parede. Poirot se aproximou com cuidado, seus dedos traçando as bordas da madeira. Então ele parou. O cabo estava molhado. Ele virou. E lá dentro, afundado no painel traseiro, estava Horace Felton. Seus olhos estavam fechados. Uma mancha carmesim escurecia sua camisa. Mas seu peito subiu, apenas um pouco. Vivo. Poirot deu um passo para trás. Mon Dieu. Ele se virou para mim, com a voz gelada. Hastings. Traga ajuda. Rápido. O mordomo não desapareceu. Ele estava silenciado, mas ainda não para sempre. Girei nos calcanhares e saí correndo, meus passos ecoando pelo corredor enquanto o vento castigava a casa com fúria renovada. Assim que cheguei ao salão principal, gritei pela senhora Larch, que surgiu da escada, assustada e pálida. Não lhe dei nenhuma explicação, apenas ordens. Precisamos do médico. Imediatamente. O Sr. Felton foi encontrado. Ainda respirando, mas por pouco. Para seu crédito, ela não perdeu um segundo com perguntas. Virou-se bruscamente e desapareceu pelo corredor dos criados, chamando um moço de cavalariça para ir buscar o médico da aldeia. Quando voltei para a ala leste, Poirot já havia enrolado o sobretudo em Felton e o encostava na parede com uma gentileza surpreendente. Não houve resposta de Felton, nem mesmo um vislumbre de reconhecimento. Sua pele estava úmida, o pulso fraco e a respiração superficial. O sangue encharcara seu colete, agora mais escuro, coagulado. Mas Poirot estancou a maior parte com tiras arrancadas de um lençol no quarto. Ele foi atingido por trás, murmurou Poirot. Um objeto contundente. O suficiente para derrubá-lo, mas não o suficiente para matá-lo instantaneamente. Quem fez isso pretendia silêncio, não espetáculo. O armário era um túmulo temporário. Agachei-me ao lado dele. Será que ele vai sobreviver? Se o médico chegar logo, talvez. Mas mesmo assim, Hastings, não é só a vida dele que está em jogo. É a voz dele. O testemunho dele. Poirot olhou para a janela quebrada. A chuva batia forte através do vidro, respingando no chão empoeirado. Assustamos o assassino. Isso é bom. Um homem assustado comete erros. Um passo abafado no corredor nos fez virar a cabeça. Charles Vale apareceu na porta, com o rosto pálido e a boca ligeiramente aberta. Ouvi gritos. É isso, meu Deus.
Poirot se levantou. Sim, monsieur. Ele estava escondido aqui. Deixado para Moure lentamente. Mas alguém calculou mal. Um atraso, uma batida na hora errada, seja lá o que for, o salvou. Charles entrou, com os olhos fixos em Felton. Quem fez isso? Poirot inclinou a cabeça. Essa é a questão, não é? Mas preciso perguntar novamente, monsieur. Onde o senhor estava às 9:30? Ele piscou. Eu te disse. No jardim. E agora preciso fazer uma segunda pergunta. Você entrou na ala leste hoje? Não, disse Charles rápido demais. Então, corrigindo-se, disse, quer dizer, faz anos que não vou lá. Está condenado. Poirot não respondeu. Simplesmente se virou e fez um gesto para mim. Levantamos Felton entre nós com o máximo de cuidado possível e o carregamos pelo corredor, passando pelas arandelas bruxuleantes, até a sala de estar, que havia sido transformada às pressas em quarto de doente. A senhora Larche retornou logo à frente do médico, um homem de aparência cansada, com um jaleco encharcado, que imediatamente começou a trabalhar com agulha, gaze e um sussurro de urgência. Poirot estava na janela, com os braços cruzados, olhando fixamente para a tempestade. Quando o médico terminou seu trabalho, aproximou-se de nós com um aceno sombrio. Ele está estável por enquanto. O ferimento na cabeça foi grave, mas não fatal. Ele provavelmente perdeu a consciência imediatamente. É um milagre que vocês o tenham encontrado a tempo. Ele vai acordar? Perguntou Poirot. Não posso prometer quando, ou se, mas se acontecer, tente não atrapalhá-lo. Poirot assentiu solenemente. Seremos pacientes. Enquanto o médico guardava seus instrumentos, notei Frances Vale parada na porta, com as mãos entrelaçadas na cintura e os olhos indecifráveis. Poirot virou-se para ela. Mademoiselle. A senhora sabia da ala leste. Sim, ela respondeu baixinho. Eu sabia que estava fechado, mas não que alguém o estivesse usando. Presumi que estivesse lacrado, devido aos danos no telhado. E, no entanto, o armário estava seco por dentro, apesar da janela quebrada. Ela olhou para baixo. Imagino que alguém tenha estado lá recentemente. Sim, disse Poirot suavemente. Alguém que sabia que ninguém olharia para lá. Alguém que contava com o silêncio. Ele voltou para o quarto, olhando para a figura imóvel de Felton. O momento é de grande importância. Alguém sabia que Horace Felton pretendia confessar algo. Não podiam deixá-lo falar. Mas há mais. Hastings, você se lembra da mancha na porta da despensa? Óleo de cravo e sangue, eu disse. Exatamente. Óleo de cravo. Comumente usado para limpar latão. E onde encontramos a abotoadura? Na lareira, eu disse lentamente. No quarto do Felton. Sim. E o que é esse quarto aqui perto? Ele perguntou. Franzi a testa, seguindo a linha de pensamento. A escada, perto da despensa. Os olhos de Poirot brilharam. Exatamente. Há um corredor que liga a ala dos empregados à despensa pela porta da adega. E acredito que alguém interceptou Felton quando ele saía do escritório. Talvez para recuperar a carta do armário de vinhos. Eles o espancaram, arrastaram-no pela despensa e o esconderam na ala leste enquanto a família ainda estava dispersa. Mas isso levaria tempo, eu disse. Força. Poirot deu um leve sorriso. Não necessariamente. Se o golpe for bem dado e se o agressor tiver um momento de privacidade. Talvez até assistência. Ele se virou. Mademoiselle Frances, quem nesta casa sabia da carta que a senhora suprimiu? Ela hesitou. Só Felton. E? Bem, Lydia. Ela me viu lendo uma vez. Eu a fiz prometer que não falaria sobre isso. Poirot assentiu. Lydia. Sua prima. Ainda não falei com ela. Ela está lá em cima, disse Frances baixinho. Abalada. Acho que está com medo do que pode acontecer. Poirot assentiu. Então preciso falar com ela. Imediatamente. Pois o medo tem um cheiro,
Hastings. E acho que o ar está carregado dele esta noite. Subimos as escadas, passando por baixo do grande lustre que pendia sobre o salão principal como um hóspede indesejado. O quarto de Lydia Vale ficava no final do corredor, e sua porta estava entreaberta. Poirot bateu delicadamente. Mademoiselle? Nenhuma resposta. Ele a abriu. Lá dentro, o candeeiro estava aceso e a chuva batia suavemente na vidraça. Lydia estava sentada à sua escrivaninha, de costas para nós. Seus ombros estavam rígidos. Poirot interveio. Certa. Vale, peço desculpas pela intromissão. Houve um acontecimento. Mesmo assim, ela não se virou. Dei um passo à frente, alarmado, mas então vi o livro em seu colo, fechado, intocado. Sua mão agarrava a borda da mesa. Poirot aproximou-se dela. Mademoiselle? Ela se virou lentamente e olhou para ele. Seu rosto estava pálido e seus olhos arregalados, não de choque, mas de outra coisa. Culpa. O terror. Eu não queria que isso acontecesse, ela sussurrou. Eu só o segui para falar. Só para impedi-lo de dizer o nome de Francis. Mas aí ele fugiu. Os olhos de Poirot não se desviaram do rosto dela. Ele fugiu. Ela assentiu, com lágrimas se formando. Eu só queria falar com ele. Mas ele entrou em pânico. Achou que eu o impediria de ir ao juiz. Escorregou na escada. Bateu a cabeça. Poirot franziu a testa. Não foi esse o ferimento que encontramos, mademoiselle. Ela desviou o olhar. Eu não sabia o que fazer. Ele estava inconsciente. Pensei que se o deixasse lá, outra pessoa o encontraria. Mas então, Charles chegou. Ele viu tudo. Ele me disse que era tarde demais. Ele disse que tínhamos que escondê-lo. A voz de Poirot era gélida. Então foi Charles quem o transferiu para a ala leste. Ela assentiu. Poirot se endireitou. Obrigado, mademoiselle. A senhora agiu mal, sim, mas agora está tentando consertar. Ela olhou para ele, o rosto se contorcendo. Ele vai morrer? Não sei. Mas, se ele viver, talvez ainda nos conte a parte que você não sabe, a parte que Charles Vale não compartilhou com você. Pela primeira vez, o medo se aprofundou em sua expressão. O que você quer dizer? Poirot virou-se para a porta. Quero dizer, disse ele, que Charles Vale tem mais a perder do que qualquer um. E ele já mentiu uma vez. E com isso, Poirot desceu as escadas novamente, a tempestade batendo como um aviso atrás das janelas, seus passos rápidos e seguros, o padrão final em sua mente começando a emergir. Quando chegamos ao pé da escada, a casa inteira parecia diferente. Não porque algo tivesse mudado fisicamente, mas porque algo se encaixara na mente de Poirot, e o ar, denso de tempestade e silêncio, reagiu como se sentisse a mudança. Eu já tinha visto isso antes. Poirot não tateando mais nas sombras, mas movendo-se por elas com determinação. O assassino, eu sabia, também sentiria. Charles Vale estava de volta à sala de estar, agora sentado na poltrona mais próxima da lareira, pernas cruzadas, olhos vidrados com o que poderia passar por reflexão para um olhar destreinado. Mas Poirot, é claro, não deixou de notar detalhes, nem a tensão em seu maxilar, nem o olhar repentino em direção ao corredor quando entramos. Aí está, disse Charles casualmente. Lydia, tudo bem. Ela acabou de nos contar tudo, respondeu Poirot, sem hesitar. Escada. A queda. O armário. Seu papel. Charles não se mexeu. Deu um gole lento na bebida que claramente acabará de servir. Ela mencionou que a culpa foi dela? Que ela causou a queda. A voz de Poirot não mudou. Ela acreditava que sim. Mas o senhor, Monsieur, fez muito mais do que simplesmente ajudar. Charles pousou o copo na mesa lateral. Isso é ridículo. Você quase morreu, teve uma garota assustada e uma noite tempestuosa. Está começando a parecer um daqueles romances policiais sensacionalistas. Poirot se aproximou, cruzando os braços. O senhor mentiu para mim.
Monsieur. Quando perguntei se o senhor conhecia Gilles Veatterby. Charles se levantou. Sua voz se elevou ligeiramente. Eu disse a verdade. O nome não significava nada para mim. Mas aconteceu, senhor. O senhor simplesmente não esperava que eu tivesse lido a carta no porão. A compostura de Charles vacilou, por pouco, mas inconfundivelmente. Veja bem, continuou Poirot, Veatterby foi demitido da mesma propriedade onde seu tio julgou um caso de assassinato 7 anos atrás. E eu descobri, através da senhora Larche, que se lembrava de um antigo diário de visitas, que você visitou aquela mesma propriedade durante um fim de semana de caça. A data coincide com a semana em que ocorreu o incidente envolvendo Veatterby. Você o conhecia. Possivelmente discutiu com ele. E então, quando o assassinato aconteceu dias depois, e seu tio foi nomeado juiz, você nunca mencionou seu conhecido. Charles balançou a cabeça. Mesmo que eu o tivesse conhecido, e não admito isso, o que isso prova? Isso prova, disse Poirot, com a voz agora carregada de aço, que o senhor tinha um motivo para suprimir o nome Gilles Veatterby. Aquela carta, escrita pela filha do homem que seu tio condenou à morte, apontava Veatterby como provável suspeito. Alguém com um temperamento conhecido, alguém convenientemente afastado da história. Sua prima Frances interceptou a carta. Mas Felton guardou uma cópia. E o senhor sabia disso. A mão de Charles tremeu perto do vidro novamente. Poirot deu um passo à frente. Você confrontou Felton sobre isso. Talvez gentilmente no início. Mas quando ele deixou claro que falaria naquela noite, você agiu. Você pode ter esperado que a interrupção de Lydia o impedisse. Mas quando isso falhou, quando ele começou a confissão, nomeando Francis, você o seguiu. Esperou. E quando ele fugiu, atordoado, assustado, sangrando, você o encontrou e o silenciou. Agora eu vi a expressão de Charles mudar, ainda sem quebrar, mas começando a tremer por baixo da superfície. Você achou que ele poderia morrer sem ser visto. Você o deixou na ala leste porque ninguém vai lá. Mas então ele foi encontrado. Vivo. E você sabia que tinha falhado. Agora precisa mentir de novo. E de novo. Mas tudo se desfaz, Monsieur, a cada contradição. Charles expirou pelo nariz. Então essa é a sua grande teoria. Você acha que eu assassinei alguém há 7 anos e agora tentei acabar com um mordomo que pode revelar isso? Os olhos de Poirot brilharam. Não, senhor. Acho que o senhor não cometeu o assassinato há 7 anos. Mas você temido que você poderia estar implicado, porque estava presente e porque brigou com a vítima. Seu tio, talvez até em um ato de proteção. Ignora certas conexos. Então a carta veio à tona. Felton agardo. Foi isso que te apavorou. Não a culpa pelo assassinato, mas a culpa por ajudar a enterrar a verdade. Charles não respondeu. Virou-se de costas para nós e olhou fixamente para o fogo, com uma das mãos agarrada à cornija da lareira. Poirot esperou. Deixou o silêncio crescer. Então Charles falou. Não era para ter chegado tão longe. Eu nunca quis machucá-lo. Ele tropeçou e eu entrei em pânico. Eu o arrastei, sim. Mas eu nunca quis deixá-lo lá para morrer. Eu pensei, se a carta desaparecesse, tudo ficaria quieto novamente. A voz de Poirot agora era gentil. O senhor não é um assassino, Monsieur Vale. Mas deixou o medo ditar suas ações. E, ao fazer isso, tornou-se algo pior. Um homem que permitiu que outro fosse enforcado enquanto a verdade permanecia enterrada. Charles se virou lentamente, com os olhos brilhando, não de remorso, mas com a percepção da armadilha se aproximando. Acho que não importa agora, disse ele. Você vai contar para a polícia. Eles vão acreditar em você. A resposta de Poirot foi inesperada. Não. Eu não. Horace Felton falara. Ele não está mais morrendo. O médico acredita que ele se recuperará, em breve. E quando isso acontecer, confirmará o que já sabemos. Que você tentou silenciá-lo. Que você temia o nome na carta.
Que o seu silêncio é o motivo pelo qual o homem inocente foi enforcado. Charles deu um passo para trás como se tivesse sido atingido. Veja bem, Monsieur, disse Poirot suavemente, eu nunca trago a rede até que o peixe tenha nadado nela por vontade própria. Achei que Charles fosse fugir. Mas ele ficou ali, parado, indefeso. Finalmente, sentou-se novamente, enterrando o rosto nas mãos. Poirot ajeitou os punhos da camisa. Foi nesse momento que a senhora Larche voltou com um bilhete. Do médico, senhor, disse ela. Ele achou que o senhor deveria saber. Os olhos do Sr. Felton se abriram por um instante. Ele sussurrou um nome. Poirot pegou o bilhete e abriu. Ele leu em voz alta. Weatherby. Olhei para Poirot. Então era verdade. O enforcado era inocente. Poirot assentiu. Sim. E agora, finalmente, a verdade começa a se expandir. Ele se virou para Charles. E agora, senhor, o que o senhor vai fazer? Vai falar pessoalmente com o magistrado? Ou devo eu providenciar isso? Charles ergueu os olhos, derrotado. Eu vou, disse ele. Vou contar tudo a eles. O que eu sabia. O que eu temia. Poirot assentiu lentamente. Então, talvez, com essa honestidade, você ainda possa salvar um pouco de si. Lá fora, a tempestade estava diminuindo. O vento diminuiu, pela primeira vez naquela noite, a mansão pareceu respirar livremente. Poirot foi até a janela e olhou para a escuridão, sua silhueta imóvel. Não aprecio esses resultados, Hastings, disse ele após um momento. Não é um triunfo. É uma restauração. E eu, ao lado dele, entendi o que ele queria dizer. Pois a justiça, embora atrasada, não se esquecera de como chegar. E nisso, pelo menos, havia paz. A casa estava silenciosa, mas não completamente. Era o tipo de silêncio que não vem da paz, mas da exaustão. Um silêncio que paira depois que uma verdade há muito enterrada começa a vir à tona. Em algum lugar na ala leste, Horace Felton dormia e acordava, sob o olhar atento do médico. Charles Vale, embora não estivesse preso, permanecia sentado na sala de estar, uma sombra do homem que havíamos conhecido apenas alguns dias antes. Poirot, no entanto, não demonstrava sinais de fadiga. Na verdade, parecia mais alerta do que nunca. Mas notei algo mais nele agora. Ele ainda não estava satisfeito. A forma da verdade havia se revelado, sim, mas Poirot não era de se contentar apenas com a forma. Ele precisava de simetria. Preciso. Havia algo em sua expressão, uma pequena ruga entre as sobrancelhas, que me dizia que o quadro ainda não estava completo. Ele saiu da janela e começou a andar lentamente. Algo ainda te incomoda, eu disse baixinho. Ele não parou de andar. Sim, meu amigo. Detalhe. Uma coisa tão pequena que é quase invisível, mas está lá. Você acredita que Charles não contou tudo? Não. Acredito que ele disse a verdade como a conhece. Mas às vezes, Hastings, a verdade em que se acredita não é a verdade que é. Ele parou no aparador e cuidadosamente endireitou uma garrafa perdida. O timing, disse ele suavemente. Semper o timing. Horace Felton desapareceu exatamente depois de dizer as palavras "eu vi a senhorita Francis". E então veio a interrupção. Mas, Hastings, lembre-se do que ouvimos no corredor. 3 batidas. Fortes. Intencionais. Quem bateu? Presumi que fosse a Lídia, eu disse. Ela disse que seguiu o Felton. Ah, mas Mademoiselle nunca disse que bateu. E nós aceitamos esse silêncio com muita facilidade. Não, acredito que a batida veio de outra pessoa. Ele se virou para mim. Francis. Pisquiai. Francis? Mas você mesma disse que ela não tinha um motivo direto, apenas culpa por esconder uma carta. Culpa, sim. Mas isso já é motivo suficiente quando se acredita que as consequências podem destruir alguém que se ama. Poirot recomeçou a andar, desta vez em direção ao corredor que levava ao escritório de Saint Everard. Eu o segui.
A porta estava fechada, e de dentro vinha apenas o leve arranhar de uma caneta-tinteiro e o ocasional chocalhar de vidro na madeira. Sir Everard Vale mal se movera desde o incidente. Refugiara-se em seu escrito. Óreo como um homem em busca de abrigo contra uma enxurrada de lembranças. Poirot bateu delicadamente, e a voz que atendeu saiu rouca. Vir. Nós entramos. O juiz estava sentado atrás de sua enorme mesa, com os olhos vermelhos e um copo de conhaque fresco intocado ao lado dele. Poirot assentiu respeitosamente. Desculpe-me pela demora, monsieur. Mas estamos quase no fim. E preciso lhe perguntar agora sobre sua filha. Sir Everard enrijeceu-se. Frances? E ela? Você a ama, isso é claro. E você acredita que ela cometeu um erro ao reter a carta? Oui. O juiz assentiu lentamente. Mas e se, continuou Poirot, as ações dela fossem mais longe? E se, em seu esforço para proteger sua reputação, ela temesse o que o mordomo pudesse revelar? Temesse não porque soubesse que era mentira, mas porque acreditasse que poderia ser verdade. O juiz apertou os lábios. Você está insinuando que Frances o machucou? Não, disse Poirot com firmeza. Estou sugerindo que ela interveio. Que foi ela quem bateu à sua porta naquela noite, não por coincidência, mas para interromper deliberadamente a confissão de Felton. Sir Everard engoliu em seco. Ela me disse que estava na biblioteca. Não, senhor. Ela estava ouvindo. Poirot se aproximou. Ela bateu. Ela provocou um momento de silêncio. E naquele instante, Felton, talvez assustado, talvez cauteloso, decidiu adiar a verdade. Ele fugiu. E só então Charles assumiu. O juiz olhou para baixo, visivelmente abalado. O senhor precisa entender, Sir Everard, disse Poirot gentilmente, sua família não está apenas envolvida neste crime. É o solo em que ele foi cultivado. Houve uma longa pausa antes que o juiz falasse novamente. Ela sempre tentou me proteger. Mesmo quando eu era criança. Quando a mãe dela morreu, ela se tornou resoluta. Se ela batia, não era para machucar ninguém. Era para me dar tempo. Para evitar que algo chegasse aos meus ouvidos. Poirot assentiu solenemente. Então você entende por que preciso falar com ela novamente. Saímos do escritório. A tempestade já havia passado completamente. A casa tinha aquele silêncio sinistro pós-tempestade, como se até os móveis estivessem se recuperando do desgaste. Encontramos Frances na sala de música, sentada ao piano, com os dedos pairando logo acima das teclas. Não estava tocando, apenas parada. Ela não se virou quando entramos. Você está aqui para me perguntar sobre a batida, ela disse. Poirot fez uma leve reverência. A senhora é muito perspicaz, mademoiselle. Ela colocou as mãos no colo. Achei que isso pudesse voltar para mim em algum momento. Tudo volta. Você bateu para deter Felton, disse Poirot. Não para machucá-lo, mas para atrasá-lo. Ela assentiu. Sim. Por quê? Frances olhou para ele. Seus olhos estavam cansados, mas destemidos. Porque ele ia contar ao meu pai que eu havia adulterado as provas. Não apenas a carta. Mais. Poirot permaneceu imóvel. Frances continuou. Quando a carta chegou, eu a li sozinha. Eu sabia que não chegaria ao meu pai. Mas não era apenas uma alegação. Continha uma lista de irregularidades. Coisas que eu não tinha o direito de saber, mas sabia. Eu havia acompanhado o julgamento obsessivamente. Eu havia lido as anotações particulares do tribunal. Um dia, usei o selo do meu pai. Falsifiquei a assinatura dele para solicitar a dispensa de uma testemunha. Giles Weatherby. Meu coração congelou. Poirot não disse nada. Eu acreditava, continuou Frances, que Giles tinha matado o homem. A maneira como a carta o descrevia, a violência, o medo. Pensei que, se meu pai soubesse que Giles tinha sido deixado de fora do processo, ele reabriria o veredito. E eu sabia que isso o arruinaria.
A imprensa chamaria isso de má conduta judicial. O recurso arrastaria seu nome para a lama. Então, garanti que Veaterby nunca mais voltasse. Fiz um boletim de ocorrência. Disse que ele tinha sido visto em Lisboa, inacessível. Tudo mentira. Você estava tentando proteger seu pai, disse Poirot suavemente. Eu pensei que fosse a única maneira, ela sussurrou. Poirot se aproximou e agachou-se ao lado dela. Mademoiselle, isso não foi apenas proteção. Foi interferência na justiça. Um homem inocente morreu. E agora Horace Felton, que sabia ou suspeitava de alguma coisa, tentou falar. A senhora o impediu. Mas Charles, ele piorou a situação. A voz dela embargou. Eu não sabia que ele chegaria tão longe. Nunca contei a ele o que tinha feito. Poirot assentiu lentamente. E agora, ele disse, você me contou. O silêncio que se seguiu foi mais longo do que qualquer outro naquela noite. E mais pesado. Por fim, Francis se levantou. Você vai me entregar? Vou pedir que você escreva, disse Poirot. Um relato completo. Entregarei às autoridades. Mas se eles processarão, isso vai depender. A lei, veja bem, nem sempre mede a intenção. Apenas a consequência. Ela assentiu uma vez e passou por nós, calma, com passos firmes. Mais tarde naquela noite, ela entregou a Poirot um envelope lacrado, endereçado ao magistrado. E nas horas que antecederam o amanhecer, enquanto as lâmpadas da mansão queimavam fracamente e Felton se agitava em seu sono, Poirot sentou-se perto do fogo, segurando o envelope em uma mão, com o olhar distante. Ele falou sem olhar para mim. Não há satisfação nisso, Hastings. Apenas um equilíbrio sombrio. Senti. Mas a verdade foi descoberta. Sim, disse ele, quase para si mesmo. Mas o preço já foi pago. A luz cinzenta da manhã penetrava pelas janelas altas do Greystone Hall, projetando longas barras no chão como sombras de prisão. Era um novo dia, mas nada parecia purificado. O ar ainda continha os resíduos do que viera antes, as verdades quebradas, as confissões, a revelação da culpa, há muito adiada. Poirot estava sentado com um café da manhã intocado à sua frente, as costas eretas, a expressão serena, porém inusitadamente introspectiva. Eu já o vira pensativo antes, mas aquele humor era mais pesado, tingido de algo que se aproximava da tristeza. Do lado de fora da sala de café da manhã, o salão estava em silêncio. Charles fora levado à cidade pelo guarda local, tendo insistido em se render ao magistrado. Sua partida fora discreta, sem dizer uma palavra a ninguém. Lydia permaneceu no andar de cima, cuidando de Francis, que ainda não havia saído do quarto. St. Everard não havia aparecido. Apenas Poirot parecia imune ao cansaço, embora eu soubesse que não devia acreditar que ele estivesse tranquilo. Quebrei o silêncio com cuidado. E agora? Poirot ergueu os olhos lentamente e pegou sua xícara de chocolate com a precisão de um ritual. Agora, mon ami, vamos esperar Horace Felton falar. E, enquanto isso, cuidarei dos últimos detalhes. Levantei uma sobrancelha. Achei que você já tivesse as respostas. Sim, disse ele, mas estão incompletas. Uma confissão, sim. Uma cadeia de causa e efeito, sim. Mas resta um pequeno laço. Um círculo ainda não fechado. Ele se levantou, deu uma mordida na torrada e limpou os dedos com um guardanapo. Venha, Hastings. Visitaremos o juiz. Uma última cortesia. Fomos até o escritório de St. Everard. Poirot bateu de leve. Nenhuma resposta. Ele girou a maçaneta e abriu a porta lentamente. O juiz estava sentado na mesma cadeira, ainda com a mesma toga da noite anterior, embora seus olhos agora parecessem estranhamente alertas. Um charuto queimava lentamente no cinzeiro ao lado dele, e o quarto cheirava levemente a tinta, fumaça e algo mais pungente, arrependimento, talvez. Poirot entrou com um leve aceno de cabeça. Perdoa intromissão, monsieur.
Mas preciso lhe pedir que verifique algo antes de falar com o magistrado. Sir Everard gesticulou em direção à cadeira vazia à sua frente. Sente-se. Não vou a lugar nenhum. Poirot não se sentou. Em vez disso, caminhou em direção à lareira, estudando a fotografia que estava sobre a lareira. Um retrato de Frances quando criança, com não mais de 10 anos, sentada no colo da mãe, com os dois rostos radiantes. Você a ama muito, disse Poirot. Ela é a melhor coisa que já fiz, respondeu Sir Everard, com a voz áspera. Você entende, continuou Poirot, que o que ela fez por você. Ela acreditava que isso me protegeria, disse ele baixinho. Ela sempre assumiu meus fardos como se fossem seus. Mesmo aqueles que eu merecia carregar sozinho. Poirot virou-se para encará-lo. Você suspeitava que Veatterby estava envolvido no assassinato? 7 anos atrás. Sir Everard olhou para ele por um longo momento. Então, sim. Inclinei-me para a frente, atordoado. Então por que deixar o homem errado ser enforcado? Os olhos de Sir Everard não vacilaram. Porque eu não conseguia provar. E porque a prova de que eu precisava, o histórico profissional completo de Veatterby, um padrão de violência, havia desaparecido misteriosamente antes do julgamento. Eu a exigi da propriedade onde ele trabalhava. Nada. Nenhuma documentação. Nenhuma declaração do agente de segurança. Nenhum processo disciplinar. Apenas uma ficha limpa. Ele expirou. E quando Frances interceptou a carta? Bem, eu nunca a vi. Só soube dela mais tarde, quando já era tarde demais. Ela me confessou anos depois. Eu a fiz prometer que esqueceria. Poirot fechou os olhos por um instante, depois os abriu. E a propriedade onde Veatterby trabalhava? Sir Everard Piscu. Vale Properties. Uma fazenda arrendada em Berkshire. Administrada pela nossa família. Os olhos de Poirot se aguçaram. Então o arquivo desaparecido, Messier, disse ele lentamente, pode ter sido suprimido não de fora, mas de dentro. O silêncio na sala se aprofundou, como se as próprias paredes estivessem absorvendo as implicações. Sir Everard recostou-se. O que você está insinuando? Poirot inclinou a cabeça. Que você também tinha os meios para controlar o que entrava no tribunal. Que Frances aprendeu essa maneira de pensar em algum lugar. O rosto do juiz endureceu. Ela fez o que me faltou coragem, disse ele, categoricamente. Ela terminou a ocultação. Eu só comecei. Poirot assentiu uma vez. Merci. Ele se virou e caminhou lentamente até a porta. Pouco antes de sair, olhou por cima do ombro. Veja bem, senhor, mesmo quando nos consideramos passivos, moldamos os acontecimentos. Até o silêncio tem direção. Ao entrarmos no corredor, exalei lentamente. Então Frances, Charles, Lydia, todos agiram por medo. Mas a semente disso começou com ele. Poirot deu um sorriso fraco. Sim. E agora temos a raiz. Voltamos para a sala de estar, onde a senhora Larch acendia a lareira novamente, com a atitude enérgica de sempre. Ela parou ao nos ver. O médico acabou de descer, senhor. O senhor Felton acordou de novo. Completamente desta vez. Ele está fraco, mas consciente. Gostaria de vê-lo. Poirot inclinou a cabeça. Se ele consegue falar, então sim. Nós a seguimos escada acima, onde o quarto de hóspedes havia sido transformado em uma enfermaria improvisada. Felton jazia recostado em travesseiros, mais pálido do que antes, mas inegavelmente vivo. Seus olhos se voltaram para nós quando entramos, e um leve sorriso surgiu em um canto de sua boca. Senhor Poirot, ele disse com a voz rouca. Eu estava pensando se teria uma chance. Poirot sentou-se numa cadeira ao lado da cama, e eu fiquei atrás dele, sem saber que palavras poderiam dizer a seguir. O senhor quase nos perdeu, Messier, disse Poirot gentilmente. Mas você se manteve firme. Felton assentiu levemente. Tem muita coisa para dizer.
Não podia deixar de dizer. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente. A carta. O nome. Weatherby. O que mais você sabia? A voz de Felton era fina, mas firme. Eu guardei uma cópia. Francis não sabia que eu tinha. Eu tinha o hábito de guardar coisas. Coisas que as pessoas presumiam que tinham sumido. Charles. Ele percebeu tarde demais. Eu vi a cara dele quando mencionei o nome. Era medo, não culpa. Ele fez uma pausa para respirar. Foi Saint Everard quem enterrou o processo trabalhista. Ele o retirou antes do julgamento. Não o destruiu. Apenas o escondeu. Na adega da mansão. Atrás da segunda adega. Só o encontrei depois do veredito. Tarde demais. A expressão de Poirot mudou sutilmente. E você ficou com ele? Felton assentiu uma vez. Eu não conseguiria queimá-lo. Mas também não suportaria usá-lo. Só quando vi o juiz começar a vacilar, vi o peso começar a esmagá-lo. Você ainda tem. No armário de contabilidade. Escondido em Bexo de Gaveta Falsa. Ainda está lá. Poirot levantou-se lentamente. Então a justiça poderá finalmente respirar. Felton deu um sorriso fraco. Vou descansar melhor agora. Ao sairmos da sala, pude sentir o contorno da história se consolidando em algo próximo da resolução. Poirot havia encontrado o laço que faltava. Não Charles. Não Francis. Mas o próprio juiz, que havia pavimentado o caminho para a injustiça com as próprias mãos, e depois deixado que outros o trilhassem na escuridão. No andar de baixo, Poirot recuperou o arquivo exatamente onde Felton havia descrito. Continha anotações disciplinares sobre Gilles Weatherby. 2 incidentes de agressão, uma advertência assinada e contrassinada, e uma queixa encerrada envolvendo uma faca e uma ameaça de embriaguez. O suficiente, se tivesse sido visto, para levantar sérias dúvidas no tribunal. Poirot colocou a pasta em sua mala. Ao entrarmos no hall de entrada, um raio de sol matinal atravessou o vitral acima da porta. Iluminou o chão com uma cor fragmentada. Poirot fez uma pausa. Muitas pessoas fizeram o que achavam certo, disse ele calmamente. E, ao fazer isso, agravaram o erro. Essa é a natureza de certas tragédias. Eu não respondi. Mas eu entendi. Lá fora, o ar estava limpo pela primeira vez em dias. E lá dentro, finalmente, a casa começou a respirar novamente. O sol subia lentamente sobre o topo da propriedade Greystone, lançando uma luz dourada pálida sobre os gramados úmidos de orvalho e os muros de pedra cobertos de era. Pela primeira vez em dias, o céu estava limpo. Sem tempestade, sem melancolia, apenas uma frágil quietude, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração diante da verdade. No entanto, lá dentro, o ar estava tudo menos tranquilo. Poirot e eu estávamos na sala de estar, a mala contendo o dossiê Weatherby repousando sobre uma pequena mesa entre nós como um caixão lacrado de importância. Poirot já havia revisado seu conteúdo, meticulosamente, silenciosamente, não uma, mas 2 vezes. Agora, ele estava com as mãos cruzadas atrás das costas, o olhar fixo nas portas francesas que davam para o Jardim dos Fundos. Eu podia dizer que ele estava pensando não apenas na justiça, mas na arquitetura humana que não a havia mantido. As pequenas células cinzentas haviam cumprido sua função, mas Poirot não estava triunfante. Ele estava, se tanto, reverente. E talvez, relutantemente, perdoador. Vamos levar isso ao magistrado agora? Perguntei baixinho. Com o tempo, Hastings, murmurou ele. Mas ainda há mais uma conversa para ter. Ele se virou e não olhou para mim, mas para a escada. Francesca. Desde sua confissão por escrito na noite anterior, ela permanecerá a portas fechadas. Nem Lídia nem Sir Everard a tinham visto, embora uma bandeja de café da manhã deixada em sua porta tivesse sido levada para dentro em algum momento. Poirot dirigiu-se para a escada com calma e determinação, e eu o segui, sem saber se o momento seguinte traria reparação, ou simplesmente o reconhecimento de tudo o que havia dado errado.
Do lado de fora da porta, ele parou e bateu suavemente. Depois de um instante, a voz dela chamou, serena, mas contida. Sim. Sou eu, Mademoiselle Vale, disse Poirot. Posso entrar? Outra pausa. Então o som do ferrolho se abrindo. Frances estava parada na porta, vestida de cinza simples, o cabelo preso para trás, o rosto sem pintura e pálido. Parecia menor agora, despojada da confiança habitual, como se tivesse saído de um incêndio que não a consumira completamente, mas deixará sua marca. No entanto, havia clareza em seus olhos e uma firmeza inesperada em sua voz. Eu me perguntei se você viria. Poirot inclinou a cabeça gentilmente e entrou na sala. Fiquei perto da porta. Frances gesticulou para uma cadeira perto da janela, e Poirot a aceitou com um leve aceno de agradecimento. Eu anotei tudo, disse ela. O que eu fiz, o que eu alterei. Está ali na mesa. Poirot não pegou o envelope. Em vez disso, observou o rosto dela. Posso perguntar, Mademoiselle, ele disse suavemente, se você se arrepende? Seus lábios se apertaram. Sim. Mas não do jeito que você pensa. Não me arrependo de tentar proteger meu pai. Lamento ter acreditado que a mentira era o único caminho para isso. Poirot murmurou baixinho. Há sabedoria nisso. Muitas vezes confundimos proteção com controle. Frances virou-se para a janela, com os braços cruzados. Você acha que eles vão me prender? Não sei, respondeu Poirot. Você agiu ilegalmente. Mas também trouxe a verdade à tona. E não atacou Horace Felton. Foi Charles. Sua prima Lydia, creio eu, foi apenas uma testemunha assustada que se deixou levar por uma mentira. Eu deveria ter parado com tudo isso antes, disse Frances. Quando Felton me mostrou a carta pela segunda vez, eu mesma deveria tê-la levado ao meu pai. Mas, àquela altura, eu já estava muito apegada ao hábito de me esconder. Poirot levantou-se delicadamente da cadeira. Mademoiselle, se me permite, há uma última coisa a considerar. Uma questão não de culpa, mas de origem. Ela se virou para encará-lo. Seu pai, disse Poirot, não lhe pediu para protegê-lo. Mas lhe ensinou, em pequenas coisas, que proteção às vezes significava distorção. Ele enterrou aquele arquivo sobre Veatterby. Você forjou um documento com esse mesmo espírito. A tragédia não é apenas o que foi feito, é como o silêncio erudito se tornou sua única linguagem. Frances não se mexeu, mas seus olhos brilharam levemente. Você acha que nós duas somos culpadas? Eu acho, disse Poirot gentilmente, que a justiça não é uma linha, mas um círculo. E este se fechou. O que a senhora fizer em seguida, Mademoiselle, não cabe a mim ditar. Mas moldará o que virá depois. Ela assentiu e, pela primeira vez desde o início desse caso, seus ombros pareceram relaxar. Você entregará a minha declaração ao magistrado? Sim, disse ele. E farei com que fique claro que sua cooperação foi voluntária e completa. Ao voltarmos para o corredor, olhei uma vez por cima do ombro. Frances havia retornado à janela, sozinha sob a tênue luz do sol, com o perfil voltado para o jardim ao fundo. De volta ao andar de baixo, cruzamos com Sir Everard no saguão, que ergueu os olhos do banco onde estava sentado, casaco na mão. Seu rosto estava calmo, seus olhos não estavam mais vermelhos, e naquele momento, ele parecia mais um homem do que um juiz. Ele se levantou quando nos aproximamos. Ouvi dizer que você encontrou tudo, disse ele. Sim, respondeu Poirot. E não cabe a mim julgar. Pretendo falar pessoalmente com o magistrado, disse Sir Everard. Não posso garantir o resultado. Mas não permitirei que Frances carregue isso sozinha. Poirot fez uma leve reverência. Então talvez, Monsieur, a redenção ainda seja possível. Partimos logo depois, com a mala contendo o dossiê e a confissão segura nas mãos de Poirot. Quando nosso carro se afastou da mansão, olhei para trás uma vez. No momento em que o sol incidia nas janelas superiores, lançando-as com um brilho que quase parecia uma absolvição.
Rodamos em silêncio por um tempo. A paisagem, antes encharcada e castigada pelo vento, agora se estendia em encostas verdejantes e calmas. Só quando chegamos aos limites da vila é que finalmente falei. Você acha que acabou agora? Poirot deu de ombros levemente. Acabou como uma ferida acaba depois de ser coste. Irata, mas a cicatriz permanece. A família não será mais a mesma. E Felton? Ele se recuperará. E talvez, com o tempo, encontre paz. Mas ele carrega a lembrança de uma segunda traição, não de um crime cometido, mas de uma verdade adiada. E você? Perguntei. Poirot olhou pela janela por um longo momento. Estou contente por ter visto a justiça ser feita. Mas isso não foi uma vitória, Hastings. Foi um resgate, delicado, parcial e há muito esperado. Ele se virou para mim com aquele seu sorriso tênue e inescrutável. Mas mesmo esses resgates importam. Elle nous l'embrame, n'est-ce pas, que a verdade tem paciência. E quando ela chega, por mais tarde que seja, ainda tem o poder de purificar. Não disse mais nada. Apenas fiquei sentado com ele no silêncio, o sol quente batendo no para-brisa e a estrada sinuosa atrás de nós desaparecendo suavemente na memória. À medida que o carro nos levava para o interior, serpenteando por vielas estreitas ladeadas por sebes e flores silvestres desabrochando no verão, a atmosfera permanecia silenciosa. Poirot permanecia sentado, imóvel, com a mala entre os pés e os dedos enluvados levemente entrelaçados à frente do corpo. Eu já havia me acostumado com seus silêncios em momentos como aquele, um silêncio pós-investigação que parecia menos exaustão e mais um profundo inventário interno. Eu sabia que era melhor não interromper. O que quer que permanecesse não dito no caso em Greystone Hall ainda se desenrolava em sua mente, e se acomodaria quando quisesse. O escritório do magistrado na vila de Little Marston ficava ao lado de uma agência dos Correios e em frente a uma sala de chá fechada, com cortinas de renda muito acinzentadas pelo sol e pela poeira. O policial, um homem magro chamado Fletcher, com um bigode nervoso e dedos manchados de tinta, nos recebeu do lado de fora. Ele parecia aflito, mas ansioso para agradar. Senhor Poirot, Capitão Hastings, cumprimentou ele. Sir Everard já está lá dentro. Chegou há menos de meia hora. Parecia não ter dormido, mas falava como um homem que falava a sério. Poirot assentiu levemente. Pelo menos já é alguma coisa. Ele apontou para a mala. E você trouxe os papéis? Poirot ergueu a maleta com delicada reverência. Elas contêm tudo o que o senhor precisa, senhor guarda. Uma confissão, um dossiê secreto e a explicação para um grave erro judiciário. Fomos conduzidos à sala do magistrado, uma sala apainelada com estantes pesadas e um banco de couro rachado que cedia com o tempo. Sir Everard estava de pé quando entramos, com as mãos cruzadas atrás das costas e o queixo erguido. Não parecia um homem que tivesse vindo para protestar ou negociar, mas sim alguém que assumirá, de livre e espontânea vontade, o peso das próprias ações. Contei tudo ao magistrado, disse ele. O arquivo de V. Atterby. A carta de Frances. Minhas próprias decisões. Haverá um inquérito formal, e se houver acusações, não as contestarei. Poirot colocou a mala sobre a mesa e a abriu. O senhor verá, senhor magistrado, que o arquivo ali contido foi retirado dos canais legais por Sir Everard e que seu conteúdo, se tivesse sido visto, quase certamente teria gerado dúvidas razoáveis. O senhor também descobrirá que Mademoiselle Vale agiu de forma independente ao suprimir uma carta de testemunha e que o dano ao Sr. Felton foi causado pelo Sr. Charles Vale, que agora está preso. O magistrado, um homem baixo e rechonchudo, com tufos de cabelo branco nas orelhas e manchas de tinta nos punhos, ouviu atentamente, mas falou pouco. Examinou os documentos por vários minutos em silêncio, ocasionalmente olhando para Sir Everard, que não desviou o olhar em nenhum momento. Ao fechar o arquivo, cruzou as mãos sobre ele. Haverá um processo, disse ele. Mas não aqui e nem agora. Isso está além da jurisdição de um cartório paroquial. O que recebi hoje, ele bateu levemente no arquivo,
será enviado imediatamente ao Ministério Público. E o Ministério do Interior será notificado sobre o aborto no caso Veaterby. Poirot essential. Merci. É tudo o que peço. O magistrado voltou-se para Sir Everard. O senhor entende que isso pode pôr fim ao seu legado, como o conheceu. O juiz inclinou a cabeça. Acabou muito antes desta manhã. Estou só me atualizando. Ele deu um passo para trás, como se estivesse se afastando do centro da sala, e pela primeira vez senti algo se rompendo dentro dele, não por medo ou punição, mas pela libertação de algo que ele guardava há muito tempo. Ele havia cedido algo mais pesado do que sua reputação. Lá fora, o sol já subia mais alto, e a vila despertava levemente. Uma criança empurrava um carrinho de bebê perto da mercearia, e uma carroça de ovos era descarregada perto da capela. Momentos comuns retomavam seu lugar no mundo, intocados pelo que havia acontecido a portas fechadas. Poirot olhou para o relógio. Há uma parada que precisamos fazer antes de retornar a Londres, disse ele. Levantei uma sobrancelha. Voltar para Greystone? Não. Para o cemitério nos arredores de Greystone. Chegamos aos portões menos de 20 minutos depois. O zelador nos indicou o terreno mais novo, uma elevação tranquila, ladeada por era, onde os túmulos eram marcados com pedras simples e nomes modestamente esculpidos em ardósia. Poirot caminhou com lentidão e deliberação, com as mãos atrás das costas, até chegarmos a uma pequena lápide, isolada das demais. A inscrição dizia: James T. Marlove de 1896 a 1926 inocente na morte, como na vida. Senti a dor daquela última linha. Não estava lá antes, até a carta de Felton e o depoimento de Francis. Fora adicionada recentemente. Alguém, talvez Lydia ou a própria Francis, a havia organizado. A verdade finalmente chegará até mesmo aquela colina silenciosa. Poirot tirou o chapéu e ficou imóvel diante do túmulo. Por um momento, nenhum de nós falou. Então ele disse suavemente: ele era jardineiro. Um homem de mãos ásperas e maneiras discretas. Ele tinha uma filha. Ela escreveu uma carta. E ninguém leu. Sua voz não tremia, mas havia nela uma gentileza que eu raramente ouvirá. Isso me lembrou de suas convicções mais profundas, o que se escondia por trás da vaidade e da meticulosidade. Uma profunda crença na ordem, sim, mas, mais do que isso, na retidão das coisas. Na justiça, não como um veredito, mas como uma geometria moral que precisava ser honrada. Ele recolocou o chapéu e se afastou do túmulo. Vamos, Hastings. Não há mais nada a fazer aqui. Voltamos a dirigir em silêncio, os campos se estendendo ao nosso lado em longas fileiras ininterruptas. Observei-o por um tempo, esperando. Por fim, ele falou sem olhar para mim: haverá outros crimes. Outras mentiras. Mas esta, pelo menos, não ecoará mais. E isso, mon ami, vale o peso das noites sem dormir. Quando chegamos à estação de trem, o sol da tarde se derramava sobre os trilhos, e o chefe da estação nos recebeu com a indiferença de alguém acostumado a ver homens como nós irem e virem. Enquanto esperávamos o trem, Poirot permaneceu de pé, olhando ocasionalmente para o relógio da plataforma. Espero, eu disse baixinho, que Francis encontre paz. Poirot essential. Ela pode. Mas só se escolher a verdade, não como um fardo, mas como uma companheira. A verdade. Hastings. Ela não apaga o que foi feito, mas impede que o que está por vir se perca. O apito soou à distância. Quando o trem chegou e embarcamos, Poirot acomodou-se em seu assento com o mesmo cuidado que dedicava às suas investigações. Dobrou o casaco sobre o colo, colocou as mãos sobre ele e fechou os olhos, não em repouso, mas em recolhimento. Em cálculo, em silêncio, na privacidade de suas pequenas células cinzentas. E eu, sentado ao lado dele, olhei pela janela para as árvores que passavam, a torre desbotada de Greystone Hall agora escondida atrás dos campos e da distância, e eu sabia, tão certamente quanto conhecia a forma do método de Poirot, que algo quebrado havia sido levantado, não totalmente curado, mas agora carregado a céu aberto.
O mordomo não havia morrido. O assassino havia confessado. E o homem que outrora moldara a justiça à sua própria imagem finalmente se submetera a ela. O caso em Greystone havia terminado. E em algum lugar, na elevação silenciosa acima da cerca viva, a verdade permanecia de pé entre as pedras, finalmente sem medo de ser vista. O trem deslizava pela paisagem rural havia quase uma hora quando Poirot despertou de sua imobilidade. Abriu os olhos lentamente, observou a confusão de sebes e campos, depois enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um pequeno envelope. Reconheci-o imediatamente. A carta original da filha de James Marlove, aquela que Francis havia interceptado, aquela que quase fora apagada da história. Ele segurou-o por um momento, as pontas dos dedos apenas roçando a borda, e então o passou para mim sem dizer nada. Desdobrei-o cuidadosamente, tendo-o lido apenas uma vez antes. A caligrafia era firme, mas urgente, cada linha escrita com o peso da esperança pressionado à beira do desespero. Por favor, Sr. Everard, começou, eu sei que meu pai não matou ninguém. Sei disso como sei das batidas do meu próprio coração. Falava de Gilles Veatherby, de ameaças ouvidas por acaso, de hematomas vistos mas não compreendidos, de um nome que ninguém ousava repetir. Exigia fé, não em evidências, mas em instinto. Quando olhei para cima, Poirot estava me observando com uma intensidade silenciosa. Ela escreveu para salvar uma vida, disse ele. E foi silenciado. Não por crueldade, mas por medo. E é isso, Hastings, que torna esses silêncios tão perigosos. Eles não nascem da malícia, mas do amor distorcido em algo menor. Dobrei a carta novamente e a devolvi. Você acha que ela ainda está viva? Perguntei. Ele assentiu. Sim. O nome era Anne Marlowe. Rastreei o endereço dela enquanto você dormia na primeira noite em Greystone. Ela agora reside em Brighton, com o nome de casada, Sra. Anne Fairchild. Houve uma pausa momentânea enquanto eu assimilava aquilo. Você pretende contar a ela? Pretendo, disse Poirot calmamente, devolver a ela o que foi roubado, o reconhecimento de que ela estava certa, de que seu pai não morreu em vão, de que a verdade, embora adiada, veio. Não havia o que discutir. O próprio ar parecia confirmar a necessidade. Brighton não ficava longe, menos de 2 horas de trem, e Poirot, sempre preparado, já havia alterado nossa passagem de volta. Quando chegamos, a luz da tarde havia ficado mais quente, estendendo-se pelas calçadas em longos raios âmbar. Uma brisa vinda do mar farfalhava as páginas dos jornais e as bainhas dos toldos desbotados pelo sol. Pegamos um táxi até um terraço tranquilo, ladeado por lilazes e cestos suspensos. Poirot sentou-se com as mãos enluvadas firmemente cruzadas no colo enquanto viajávamos, sem dizer nada, mas seus olhos se moviam. Alertas, inquietos, como se já estivessem lendo uma página que ninguém mais tinha visto. A casa era modesta, bem cuidada, com cortinas azuis e uma aldrava de latão em forma de cabeça de leão. Poirot deu um passo à frente e bateu suavemente. Esperamos em silêncio. Então a porta se abriu. Ela era mais velha do que eu esperava, talvez 50 e poucos anos, mas havia algo de atemporal em sua expressão, na firmeza de seu olhar. Não usava joias, exceto uma aliança de ouro, e seu cabelo estava preso para trás com uma simplicidade que tornava o momento quase solene. Posso ajudá-lo? Ela perguntou. Poirot inclinou a cabeça. Madame Fairchild? Perdoe a intromissão. Meu nome é Hercule Poirot. Este é meu colega, Capitão Hastings. Viemos em relação ao seu pai, James Marlove. Houve um silêncio. Seus lábios se abriram ligeiramente e depois se fecharam novamente. Seus dedos agarraram a borda da porta. Não ouço esse nome em voz alta há quase 10 anos, disse ela. Poirot ofereceu a carta dela, ainda no envelope. Ela não tentou pegá-lo a princípio. Então, lentamente, com as 2 mãos, ela o pegou. Eu escrevi isso, ela disse, quase num sussurro. Sim, disse Poirot gentilmente. E nunca foi entregue. Foi interceptado. Deliberadamente.
Ela piscou com força. Por que você está aqui agora? Porque, disse Poirot, o caso foi reaberto. Porque provas antes enterradas vieram à tona. E porque é preciso dizer, seu pai era inocente. Suas mãos tremiam agora. O papel tremulou levemente enquanto ela o segurava. Eu sabia, disse ela. Eu sabia. Todo esse tempo. E ninguém acreditou em mim. Nem a polícia. Nem os tribunais. Nem mesmo as pessoas da aldeia. A voz de Poirot era baixa. Eles acreditavam no que era mais fácil. Mas a verdade raramente é o caminho de menor resistência. Ela olhou para o envelope e então se afastou da porta. Por favor, entre, disse ela. Acho que preciso me sentar. A sala de estar era simples e organizada, com uma estante de livros bem usados e uma fotografia de um menino sorridente ao lado de um piano. Ela gesticulou para as poltronas e sentou-se à nossa frente. Meu pai era um bom homem, disse ela após uma longa pausa. Imperfeito, sim, mas gentil. Firme. Ele não merecia o que diziam dele. Estava furioso na semana do assassinato. Tenso. Mas não era por culpa, era por medo de alguma coisa. Agora percebo isso. Poirot Essential. Gilles Veatherby era o verdadeiro culpado. Seu pai suspeitava dele, talvez até o tenha confrontado. Mas Veatherby tinha influência. E aqueles que desejavam preservar suas reputações viam seu pai como dispensável. Ela deu uma risada curta e amarga. E assim ele era. Mas não para sempre, disse Poirot. O arquivo que comprovava o histórico de violência de Veatherby foi recuperado. As pessoas que o enterraram confessaram. Haverá um anúncio público nas próximas semanas. Um pedido formal de desculpas. O nome do seu pai será limpo. As lágrimas vieram silenciosamente, mas ela não desviou o olhar. Eles vão mudar o disco. Sim, disse Poirot. A condenação será anulada. Haverá uma declaração da coroa. Ela fechou os olhos brevemente e depois os abriu novamente. Obrigada, disse ela, por vir aqui. Por me contar. Não consigo explicar o que significa. Enterrei-o sem que ninguém acreditasse além de mim. Carreguei-o sozinha. Você não o carrega mais, disse Poirot. Quando saímos, ela ficou parada na porta, observando-nos enquanto voltávamos para a rua. Ela não acenou, não nos chamou. Mas sua presença, ereta e imóvel sob a luz do sol, permaneceu comigo por muito tempo depois de dobrarmos a esquina. Poirot ficou quieto novamente quando retornamos à estação. Mas, dessa vez, era um silêncio diferente. Não pesado ou introspectivo, mas silencioso como uma vela que se apaga, suavemente, sem deixar fumaça para trás. Quando subimos na plataforma, perguntei, você vai ficar com a carta? Não, disse Poirot. Ela vai. Não é mais um apelo esquecido. É um recorde agora. Uma prova de coragem. Embarcamos no trem para Londres quando o sol começou a se pôr atrás das colinas, lançando o mundo em uma névoa quente e escura. À medida que o campo passava, eu sentia a história, a toda história, estabelecer-se em sua forma final. Tudo começou com um mordomo que desapareceu no meio da confissão. Mas, na verdade, nunca se tratou do desaparecimento. Era sobre a voz que quase não era ouvida. E a justiça que, mesmo tardia, ainda encontrou seu caminho até a porta. As ruas de Londres brilhavam sob um crepúsculo suave, pós-chuva, quando saímos da estação e entramos no ritmo familiar da cidade. O mundo seguia em frente, indiferente aos fios que acabavam de ser atados. Indiferente aos nomes limpos, reputações entregues e silêncios finalmente quebrados. Mas Poirot, como sempre, caminhava como se carregasse todas as consequências dentro de seu corpo esguio e preciso. O caso havia sido encerrado em todos os sentidos oficiais, mas eu ainda sentia isso vivo nele, parte de um livro-razão particular mantido não por tribunais ou jornais, mas por sua própria consciência. Voltamos para o nosso apartamento, onde a senhora Hudson deixará as lâmpadas baixas e um vaso de camomila em infusão no parapeito da janela.
Poirot pendurou o chapéu no gancho, tirou um cisco invisível da manga e foi até sua mesa. Não falou por vários minutos. Apenas ficou sentado, com as pontas dos dedos pressionadas, os olhos fixos em um pequeno quadrado de papel dobrado que havia tirado do bolso interno. Eu reconheci isso, confissão final de Francis. A cópia havia sido arquivada com o magistrado e selada nos autos do tribunal. Mas este era o original dela, escrito de próprio punho, assinado sem hesitação. Ele pediu para ficar com o documento, e ela o entregou sem questionar. Depois de um momento, ele olhou para cima. Veja bem, Hastings, nunca se tratou apenas do assassinato, disse ele. Foi quase acidental. Pisquiai. Accidentalment. Sim. A violência, o sangue, o desaparecimento, foram dramáticos, sim, mas eram distrações. O verdadeiro crime não começou com Charles, nem mesmo com Francis, mas com a ideia sutil e perigosa de que uma única ocultação poderia ser inofensiva. Que uma verdade adiada não era o mesmo que uma verdade negada. Ele se recostou, sua voz agora mais suave. Sam Everard disse a si mesmo que havia enterrado o arquivo por precaução, pela necessidade de proteger a integridade da corte. Francis acreditava que reter a carta pouparia seu pai da mancha da dúvida. Charles temia tanto a exposição que deixou o medo se transformar em ação. E cada um deles, Hastings, acreditava estar justificado. Assenti lentamente. Mas nenhum deles era. Poirot deu um leve sorriso. Ah, mas essa é a lição. A justiça não é a recompensa daqueles que agem por medo, por mais nobres que sejam suas razões. É o triunfo silencioso daqueles que se recusam a abandonar a verdade, mesmo quando estão sozinhos. Pensei em Anne Fairchild, sozinha em seu terraço em Brighton por todos aqueles anos, com nada além de memória e convicção. Pensei em Horace Felton, preservando o que outros enterraram, mesmo à custa de sua segurança. E pensei na carta que quase desapareceu, uma única voz, quase perdida na confusão do poder, da política e do orgulho familiar. Poirot se levantou, caminhou até a lareira e acendeu uma pequena fogueira para se proteger da umidade que se alastrava. Quando as chamas se acenderam, ele olhou para mim por cima do ombro. Talvez haja uma certa poesia neste final, disse ele. O mordomo desapareceu. A verdade desapareceu. Mas nenhum dos dois permaneceu desaparecido. Sorry levemente. E os culpados? Ele deu de ombros levemente. Charles será julgado, mas não creio que seja enforcado. Francis poderá enfrentar acusações, ou talvez apenas a desgraça. Sam Everard, sua punição já começou. Para um homem como ele, a ruína de seu nome é mais severa do que qualquer sentença. Ele retornou à cadeira, acomodou-se e pegou sua xícara de camomila gelada. E Horace Felton? Ele vai se curar, disse Poirot. De corpo e, espero, de espírito. Houve um longo silêncio entre nós. Então Poirot ergueu levemente a xícara, como se estivesse brindando a um companheiro invisível. Para aqueles que falam, disse ele, mesmo quando ninguém escuta. Levantei a minha, repetindo o gesto. O fogo crepitava. A chuva recomeçou, suave, batendo nas janelas como uma lembrança mergulhando no sono. E em algum lugar, muito além do barulho da cidade e do alcance dos tribunais, um túmulo marcado por uma única verdade recém-esculpida descansava finalmente em paz. O caso em Greystone Hall não terminou com algemas ou manchetes, mas com algo mais raro. Clareza. Poirot recostou-se, satisfeito. E então, mon ami, recomeçamos. O próximo caso nos aguardará. E naquele quarto silencioso, aquecido pelo fogo e pela justiça, eu acreditei nele.